Ora, depois do Norbertinho e depois de ter terminado há segundos o vídeo sobre a primeira leitura que fiz de autores portugueses durante o mês de junho, aqui estou eu como prometido para falar-vos num vídeo separado sobre a segunda experiência que eu tive de literatura portuguesa durante este mês que está a terminar, e que foi a minha segunda participação no projeto da Fátima, do canal Abrir o Livro, no seu projeto chamado Literatuga, e que no mês de junho nos pedia e nos convidava a ler literatura portuguesa. Esta minha segunda participação foi também com uma autora que eu já conhecia de antemão. Falo-vos de Susana Moreira Marques, e a minha primeira experiência com esta autora foi de não ficção, com a obra Agora e na Hora da Nossa Morte. Deixo-vos ficar aqui a capa porque trouxe a obra da biblioteca da minha terrinha, não a tenho aqui em casa, e foi uma experiência que eu acho que vocês percebem pelo título. Foi uma experiência mesmo muito sofrida, porque aborda a morte, aborda o luto, aborda o sofrimento de doenças terminais e que se prolongam por bastante tempo e que apenas trazem sofrimento atroz a quem tem a doença e a quem assiste a esse sofrimento da pessoa que está doente. A obra aborda tudo isso através de vários relatos que a autora recolheu por terras transmontanas e que juntou e editou e publicou nesta obra da Tinta da China, e que eu li, já não me recordo exatamente quando, já tinha cantinho aqui, por isso se não me esquecer, deixo-vos ficar aí nos cartões e também em baixo na caixa de descrição o link para o correspondente vídeo de opinião desta obra Agora e na Hora da Nossa Morte, para que, se vocês ainda não o viram, o vejam, se estão interessados em obras de não ficção e em obras de não ficção que abordam temas pesados como são o da morte e do luto, mas que são temas que inevitavelmente nos batem à porta e para os quais temos que estar, creio eu, minimamente preparados. Eu, pelo menos, sou dessa opinião. Poderá haver pessoas que não o são e têm todo o direito de ter uma opinião contrária à minha, mas eu gosto sobretudo de encontrar em obras de não ficção tudo aquilo que me pode enriquecer como pessoa e que me pode ajudar a aprender e a saber lidar com coisas tão dolorosas como são a perda, o luto, a morte. Depois desta experiência tão enriquecedora, eu quis à viva força continuar a conhecer Susana Moreira Marques e tudo aquilo que ela escreve, e a Paulinha, que foi um doce, ofereceu-me esta segunda obra que aborda a maternidade, como vocês conseguem perceber pela capa e também pelo subtítulo, que nos fala que aqui encontraremos experiências de maternidade. E é isso que nós temos aqui. Temos nesta obra fininha, também ela, tal como Agora e na Hora da Nossa Morte, temos relatos, temos experiências de maternidade num registro de não ficção, relatos esses que são da própria autora, enquanto mãe de duas filhas essas que não são muito próximas em idade, e que também são fruto de duas relações diferentes, e temos também relatos de outras mães que a Susana foi ouvindo e que depois foi recolhendo e que estão aqui também presentes nesta obra. É óbvio que eu, sendo mãe, senti de imediato uma ligação muito profunda e muito emotiva e quase visceral com aquilo que está aqui dentro. É óbvio, todas as experiências de maternidade são diferentes, como tudo na vida, todas as experiências são diferentes, mas há muitos pontos em comum e há muita coisa que pela qual uma mãe passa e que pode transmitir a outra, não só para prepará-la, se ela ainda não for mãe, ou então para fazer com que ela perceba que as experiências de maternidade nem sempre são aquelas experiências, todas elas cor-de-rosa, não é? E lindíssimas e perfeitas.
e que pode haver por detrás de muitas dessas experiências situações mais negativas, situações que trazem sentimentos que muitas vezes nós não conseguimos explicar, e que esta partilha de experiências traz sempre vantagens, seja para quem já foi mãe, como eu já disse, ou seja para quem ainda vai ser. E tudo isto fez com que eu entrasse com muito, muito entusiasmo e muito interesse e muita curiosidade nestas experiências de maternidade, para ver se elas, se a minha experiência enquanto mãe, se tinha alguns pontos em comum, ou se havia aqui algumas coisas pelas quais eu não tinha passado. Não sei, tudo isso que vocês possam pensar de uma experiência tão avassaladora como é a de ser mãe, eu queria à viva força conhecer outras perspectivas, conhecer outras experiências, para retirar delas ilações, para retirar delas coincidências, para retirar delas diferenças, o que fosse. E foi tudo isso aquilo que eu encontrei aqui, e foi tudo isso que eu fui recordando da minha própria experiência, porque é óbvio que eu ainda continuo a ser mãe, graças, mas aquilo que está aqui está muito associado aos primeiros meses de ser mãe, aos primeiros anos, onde, certíssimo como é, a nossa vida dá uma reviravolta completa e traz-nos coisas para as quais nós podemos até estar de antemão preparadas, mas só sofrendo com elas na pele é que nós percebemos se verdadeiramente estávamos preparados, se por muito que tivéssemos lido, por muito que tivéssemos assistido a aulas, por muito que nós tivéssemos falado com alguém, se verdadeiramente estávamos preparados para isso. E eu falo por mim, eu não estava preparada, por muito que a minha gravidez tenha sido uma gravidez planeada, que foi uma gravidez que aconteceu muito rapidamente, não tive que esperar muito tempo para ficar grávida. Depois, o tempo de gravidez em si foi um tempo muito, muito, muito bem passado. É certo que os primeiros meses foram desafiantes, com muitos enjoos, mas passados esses primeiros 3 meses, a minha gravidez foi uma gravidez santa, correu extremamente bem. Levei a gravidez até ao fim. Já o parto não foi uma experiência muito positiva, porque demorou bastante tempo. Foi o parto normal, demorou bastantes horas, e para além disso eu não reagi bem à epidural. O meu filho também não, teve uma paragem cardíaca ainda dentro da minha barriga. Não nasceu nas melhores condições, pronto, não foi uma experiência muito positiva. Depois tudo o resto, que felizmente tudo isso ficou sanado logo nos primeiros minutos, e a partir daí ele sempre foi um bebê muito saudável. Mas foi a minha primeira experiência, primeira e única. Não é que eu não quisesse ter mais, mas também não vale a pena aqui expor as razões pelas quais eu não voltei a ser mãe, mas foi a minha primeira experiência. Foi uma experiência para a qual eu não estava muito bem preparada, porque não tive nenhum tipo de aulas de pré-parto. O meu horário de profissional da altura não me permitia. Eu dava aulas todos os dias à noite, depois também dava aulas durante o dia. Não havia nesta minha zona aulas de pré-parto com um horário que me fosse adequado ao meu horário laboral, e sendo assim eu não tive aulas de pré-parto. Fui lendo, fui vendo coisas, mas sei, hoje em dia sei que não estava bem preparada para a maternidade. Fui tratando das coisas como sabia e como pude, mas senti na pele aquilo que está muito associado ao título desta obra: quanto tempo tem um dia? Quanto tempo tem um dia quando nós somos mães pela primeira vez e temos um ser muito pequenino, completamente dependente nas nossas mãos, e que nos suga completamente toda a atenção e todo o tempo, e faz com que a vida que nós tínhamos até àquele momento, até ao nascimento, até ao parto, sofra uma reviravolta completa, e faça com que nós
deixemos para trás e tenhamos a tendência de deixar para trás tudo aquilo que faz de nós mulheres, pessoas, seres humanos, para nos dedicarmos a 100% à maternidade e para tentarmos aquilo que todas nós, enquanto mães, queremos, que é tentar ser a melhor mãe possível, desde que eles nascem. E eu senti muitas dúvidas no início, senti muitas vezes o chão sair-me debaixo dos pés, senti um turbilhão de emoções durante os primeiros meses que não sabia bem explicar. Felizmente não passou disso, não tive nenhuma depressão pós-parto, que sei que é uma coisa que existe e que pode acontecer a qualquer mãe. A mim, infelizmente, não aconteceu, não me perguntem porquê, mas talvez pelo apoio que eu tinha em casa, do meu marido, talvez por outras razões quaisquer, não faço a mínima ideia, porque não sou a melhor pessoa para saber aquilo que leva uma mãe a ter uma depressão e aquilo que não leva, mas senti-me muitas vezes desesperada, sem saber o que fazer, apesar de o Dani ter sido um bebê muito calmo e muito tranquilo. Havia situações de completo desespero, que eu percebo aquilo que algumas mães dizem de sentirem-se completamente desesperadas e com vontade de desaparecer. Houve momentos assim, não foram muitos, felizmente, a coisa foi passando, mas aquilo que foi a minha experiência, que não foi uma experiência de maneira nenhuma muito negativa, mas que me deu a entender que é preciso um estofo que nós todas vamos ganhando, obviamente com o passar do tempo, mas que é um estofo que retira-nos a força e que faz com que muitas vezes a vontade seja de deixar tudo para trás e de nos aninharmos na cama e fecharmos os olhos e esperarmos que o tempo passe e que ele cresça ou que ela cresça e que deixe de estar tão dependente de nós para que nós possamos voltar a ser mulheres, voltar a ser pessoas, sem sermos apenas mães que estão ali sempre ao lado de alguém completamente dependente delas. Tudo isto que hoje em dia se vai falando mais abertamente e do qual eu não tenho qualquer problema em falar, está aqui presente com situações semelhantes às minhas, com outras situações diferentes, mas está aqui aquilo que é ser mãe, aquilo que é ter nos braços alguém que nós amamos incondicionalmente, mas que ao mesmo tempo nos retira muita coisa, que faz de nós mulheres e seres humanos, porque retira nos primeiros tempos, porque faz com que nós percamos o norte muitas vezes, e isso está aqui muito bem retratado e fez com que eu mais uma vez adorasse tudo aquilo que a Susana escreve no seu estilo muito simples, no seu estilo muito intimista, no seu estilo muito próprio, mas que me cativa irremediavelmente e que me deixa sempre com a sensação de que vale a pena ler esta autora e que estou sempre à espera que ela lance mais coisas cá para fora. Sei que ela é freelancer, sei que a situação dela não é a mais positiva em termos de estabilidade profissional, sei que isso poderá fazer com que ela não tenha possibilidade de escrever mais, mas eu estou mesmo ansiosa para que ela continue a escrever, para que ela recolha relatos, seja de que tema for, destes temas que fazem parte do nosso dia-a-dia, destes temas que fazem a nossa vida e que vale mesmo a pena conhecer através daquilo que ela nos conta. Eu dei-lhe um 9 em 10, ter-lhe dado mais pontuação, mas isto é a opinião minha, se a obra fosse apenas sobre ela. Porque eu acho que a experiência dela de mãe de 2 filhas em tempos diferentes e de tudo aquilo que ela nos vai contando sobre a sua vida era suficiente para eu
ficar satisfeitíssima e completamente rendida àquilo que ela me contava. Não era preciso mais, não eram precisos os outros relatos. Eu percebo o ponto de vista e a perspectiva de dar outras experiências, de trazer outras experiências para aqui, mas as dela chegavam-me e chegavam-me completamente para eu dar um 10 em 10 a esta obra, ok? Mesmo assim, eu recomendo vivamente que vocês, se gostam de não ficção, se gostam de uma obra muito bem escrita, se gostam de obras fininhas que se leem muito bem e que nos trazem assim passagens, deixem-me lembrar que passagens como estas que eu adorei e que dizem algo como: mas nenhuma daquelas mulheres contava do esforço diário necessário para criar os filhos. Isto é uma verdade incontornável. E outra das verdades que eu encontrei aqui é esta que está entre aspas, porque é uma citação. Às vezes, por causa dos meus sentimentos em relação a estes pequenos seres livres de culpa, acho-me um monstro de egoísmo e intolerância. As suas vozes desgastam-me os nervos e as suas necessidades constantes, sobretudo a sua necessidade de simplicidade e paciência, enchem-me de desespero em relação às minhas próprias falhas. Escreveu no seu diário, creio eu que foi Adrienne Rich, uma judia, ok? Em novembro de 1960, e continua: e no entanto, outras vezes derreto-me com a sua fragilidade, com a sua beleza charmosa e tão irresistível, a sua capacidade de continuarem a amar e a confiar. Eu amo-os, mas é na enormidade e inevitabilidade desse amor que está o sofrimento. Eu acho que isto resume na perfeição tudo aquilo que eu vos disse e que é mais uma das razões pelas quais eu acho que vocês, acho não, eu digo que vocês, se gostam de não ficção e gostam da temática, devem ler esta obra, que é muito, muito baratinha. Está a 13€ na UC, é uma pechincha daquelas que vocês não podem mesmo deixar escapar e não deitar a mão, ok? Já disse tudo aquilo que queria dizer, creio eu que disse, não sei se depois fico satisfeita ou não, mas pronto, já está. Fica à espera dos vossos comentários, façam os comentários que acharem necessários e pertinentes, partilhem alguma coisa da vossa experiência de maternidade, se são mães, aí embaixo nos comentários. Se não são, partilhem aquilo que acharam da minha opinião e digam também se já leram alguma coisa de Susana Moreira Marques e se não leram, se ficaram interessados. Se já leram, digam-me aquilo que leram e aquilo que acharam, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!